Bom, ocorre que depois daquela ida àquele departamento, eu nunca mais fui o mesmo. Eu comecei a ter visões, perceber seres à minha volta. Era muito estranho aquela sensação de perceber que havia gente por perto, gente que não que eu não sabia, que eu não conhecia, eram presenças na verdade, né? Então, quando eu estava no espelho, eu olhava no reflexo, eu via uma pessoa de pé atrás de mim, mas eu nunca vi o rosto, né? Quando eu estava passando por uma superfície reflexiva qualquer, quando eu estava passando por um carro, né? Eu olhava no reflexo na lataria, eu via que tinha alguém atrás de mim, eu olhava para trás, não havia ninguém. Eu deitava para dormir, eu percebia essas pessoas tentando se comunicar. Então isso daí acabou me incomodando bastante, a tal ponto de que eu acabei comentando com algumas pessoas, né? E essas pessoas me orientaram de que talvez eu tivesse alguma suposta mediunidade que eu deveria desenvolver no centro espírita. Foi aí então que eu entrei em contato com a doutrina espírita. O centro onde eu ia, ele tinha reuniões semanais, nas reuniões semanais eram dadas palestras e depois das palestras a gente tinha um passe e depois voltava para casa. Eu não tenho nada contra, né? Assim no começo até parecia interessante, mas depois aquelas palestras que para as pessoas que estavam lá traziam esclarecimento, para mim elas foram trazendo mais questionamentos porque é, nas explicações que davam, né, eram contadas historinhas onde uma pessoa sofreu um mal hoje e aí de repente ela descobria que na vida passada a pessoa que fez mal hoje para ela foi aquela a quem ela havia feito mal na vida passada. Ou seja, era aquela história assim, você me mata porque eu te matei. Né? Era uma coisa que não tinha fim no meu entender. Sem contar que eu ia para os passos, depois eu voltava destruído, eu voltava cansado, assim que eu chegava em casa eu só queria dormir. Né? Então, como eu disse, no decorrer desse período que eu frequentei esse centro, foram acontecendo mais perguntas do que respostas. Né? E nada, aquelas presenças à minha volta, os questionamentos, nada de desenvolver mediunidade, eu também não aceitava a questão de ficar inconsciente enquanto um ser pudesse estar dentro de mim fazendo o que bem entendesse. Né? Então, aí passou-se um tempo já, passou 7, 8 meses, talvez um pouco mais, e eu resolvi que eu deveria de voltar para o departamento para assistir aulas novamente, embora eu não tivesse gostado, mas que eu havia sido preconceituoso e que talvez ali eu encontrasse a resposta para as muitas perguntas que até então estavam assim sem responder na minha cabeça. E foi assim que eu acabei voltando para o departamento de Santo André, isso já no ano seguinte, né? Então, naquela primeira vez eu havia ido no sábado à tarde, nessa segunda vez as aulas elas aconteciam segundas-feiras à noite. Bom, quando eu cheguei ali, e logo nas primeiras aulas a gente recebia a yoga do Globo Azul, para minha surpresa, a partir do momento que eu comecei a fazer aquele exercício, aquela questão das presenças, aquela coisa que me incomodava, parou, acabou como que por mágica. E desse modo eu acabei entrando assim num período mais tranquilo. Tá? As ideias que eram passadas eu achava interessantes, mas as práticas eu não concordava. Quando falavam em cidades sagradas no sul de Minas, quando falavam em idas aos templos, eu achava aquilo um absurdo. Tá? Porque afinal, se Deus está em toda parte, por que eu haveria de ir em algum lugar para ter um contato mais próximo com Ele? Ou para ter um contato com alguma consciência maior? Mesmo que fosse minha, eu não entendia como funcionava esse processo. Então, assim, uma parte minha achava interessante e coerente, outra parte ia duvidando, e assim fui passando o tempo e eu lá sempre com o pé atrás, né? Nunca totalmente aceitando aquilo de boa vontade, sempre questionando muito.
Ocorre que chegou no final de um período e me disseram que havia chegado o momento da passagem de grau. Então, o que aconteceria na semana seguinte? Chegou na semana seguinte, segunda-feira à noite, em vez da gente entrar no prédio, todo mundo ficou do lado de fora, as portas estavam trancadas, o nosso instrutor todo paramentado de branco, né? Percebemos que havia uma solenidade diferente e nós fomos dispostos em fila e pediram para que ficássemos em silêncio. Até que de repente 3 pancadas soam na porta, ela se abre devagarzinho e sai uma voz lá de dentro, uma voz meio cavernosa, dizendo assim: quem ousa perturbar a nossa meditação? O que quereis? Né? E aí vem a resposta. A gente percebeu que havia uma ritualística, né, acontecendo, e assim nós adentramos para o departamento, as portas se fecharam às nossas costas e lá dentro ocorreu o nosso primeiro ritual iniciático. Confesso que eu achei tudo muito estranho. Mas na minha cabeça, eu não sei se eu tinha feito alguma coisa certa ou não, né? Eu não sabia direito o que era aquilo. Talvez eu houvesse vendido a minha alma para alguma força negra, tenebrosa, né? Mas a questão toda, né, que junto comigo estavam meus primos, meu irmão, que haviam lido tal livro também naquela temporada em Ubatuba, né? Nós passamos pela cerimônia, juramos segredos que não contaríamos para ninguém, né? E caso a gente fosse para o inferno, para algum lugar ruim por conta daquilo, com certeza nós iríamos junto, coisa que não tornaria esse lugar tão mal assim.